Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje tem uma novidade da novidade, meus fi. A obrinha que nós vai ver hoje, rapaziada, foi feita por mim mesmo. Eu que escrevi essa desgraça, rapaz. Gerei as imagens, criei todos os personagens. Rapaz, isso aqui deu um trabalho do caramba, mas cá estamos, fi. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, que tipo de história vocês curtem. E sem mais enrolação, vamos dar-lhe. O Lenzal tava parado na cafeteria assistindo uma TVzinha bem tranquilo. A voz da apresentadora encobria os barulhos das conversas e da máquina de café. Cientistas alertam sobre um raro derretimento das calotas polares. Imagens de satélite revelavam uma redução de 30% em apenas 72 horas. Isso era algo que a humanidade nunca tinha testemunhado antes. Porém, o empresário na mesa ao lado dá risada e fala que é só mais alarmismo sobre esses negócios de mudança climática. Esses malditos repórter falavam qualquer coisa só pra ter audiência. A menina do lado mexendo num cafezinho diz que é isso mesmo. Foi em 2012 com o negócio do calendário Maia, em 2017 com o meteoro que passou a não sei quantos quilômetros, toda vez tinha algum tipo de desastre que em teoria estava chegando. Eram as mesmas mentiras, para conseguir visualização só mudava o tempo. O Lenzal, porém, logo atrás aperta a xícara de café enquanto mergulhava nas lembranças. Não do passado, mas sim de um futuro que ele já havia vivido. Um futuro no qual essas mesmas vozes que duvidavam de tudo isso viraram gritos desesperados. Sem se importar muito, ele fala pra eles que é bom ter mais cuidado. O mundo poderia mergulhar num caos mais rápido do que eles imaginavam. O empresário dá uma revirada de olho, pensando que o garoto realmente é idiota. E uma outra de canto, por cima do óculos, pergunta se ele realmente tá acreditando nessa idiotice de apocalipse. E fala que é até fofo ver o quão inocente ele era. Só que nisso, as memórias do nosso protagonista vai pro primeiro dia, quando as águas invadiram as ruas de Xangai. Os prédios ruíam sobre as enchentes e o primeiro monstro de nível rei emergiu das profundezas. O tamanho massivo da criatura fazendo uma sombra sobre todo o distrito financeiro. Os gritos e a disputa frenética por lugares mais altos. O mundo foi tomado por um gosto de sal e medo. Ele então fala pra si mesmo que é engraçado ser chamado de inocente. Nisso se levanta, deixa um dinheiro do lado do café e fala que tá indo embora. A mulher que pensa que ofendeu ele pergunta se por acaso ele se sentiu ofendido e por que tá tão apressado. Ele, porém, só responde que tá indo pro apartamento porque tem que se preparar. A curiosa pergunta onde é que ele mora com um sorrisinho safado. Nisso ele revela que mora no Palácio 104. Na hora o olho da menina fica brilhante. Esse é o maior e mais luxuoso prédio do bairro. Ela já pega as coisas falando que trabalha com design de interiores. E considerando quão luxuoso esse lugar é, seria muito interessante se ela pudesse ver toda a arquitetura ali do prédio e da casa dele. Porém, o Lenzal só balança a cabeça e diz que tem coisa mais importante do que ficar dando tour pra ela. Nisso dá um tchau, deixando ela lá bugada, rapaz. Do lado de fora, ele olha pra cima e vê o céu limpo de Xangai. Nenhum sinal da devastação que estava a caminho. Quem estivesse ali naquele momento não conseguiria acreditar como isso estaria daqui a pouco tempo. 2 anos sobrevivendo no apocalipse das enchentes, a traição que ele sofreu da Shao King e a morte pelas mãos do Mao Zê. Tudo isso ainda estava para acontecer, porém já estava gravado na memória e dessa vez ele estaria pronto. Nosso garoto atravessa o saguão de mármore do Palácio 104 como se fosse o dono do lugar. Aquele prédio tinha vigas de aço reforçadas e um projeto inteiro feito para resistência a qualquer catástrofe. Era menos um prédio e mais uma espécie de fortaleza luxuosa. Assim que o Lenzal entra, as danadinhas não conseguem evitar dar sorrisinho pra ele. Que enquanto passa, tá só pensando em como esse lugar se tornou um dos últimos refúgios seguros da humanidade. Ele entra no elevador que silenciosamente vai até o 99º andar. As portas de titânio se abrem no que deveria ser uma cobertura luxuosa, porém normal. Só que o normal dele eram paredes forradas de caixas militares ao invés de sofás de grife. Pilhas de suprimentos que quase alcançavam o teto e fileiras de comida seca. Purificador de água, kit médico e munição, rapaz. Isso tudo fazia aquele lugar de luxo parecer um labirinto de sobrevivência. O Lenzal dá um sorrisinho danado, falando que dessa vez a vingança ia ser lenta, mas certeira. A gente então vê 3 semanas antes, quando ele acorda de repente suando. Ele põe a mão no peito se perguntando o que aconteceu. Até onde ele lembra, ele acabou de perder a consciência depois de ter sido golpeado. Porém, antes que ele pudesse se concentrar no que rolou, rapaz, de repente a janelinha do sistema já aparece pro safado. Algo que era só visível pra ele. O sistema do mar de talentos do sobrevivente. Antes que ele pudesse entender o que é aquilo, rapaz, a primeira habilidade é adquirida. Ele ganha o talento de tecnopatia e fica se perguntando que negócio é esse. O sistema explica que era a habilidade de controlar aparelhos eletrônicos mesmo sem energia. Era meio que uma habilidade de poder hackear qualquer coisa e ao mesmo tempo ligar dispositivos.
O danado é chinês, rapaz, e se tem uma coisa que ele conhece é sisteminha. Na hora as peças se encaixam e ele sorri. Conseguir controlar aparelho eletrônico sem energia daria uma enorme vantagem no caos que estava por vir. O celular então mostra a data. Exatamente um mês antes do apocalipse das enchentes chegar. Nisso ele não perde um segundo. Antes do almoço, o safado já tinha criado inúmeras contas bancárias e pegado empréstimo em todo lugar que fosse possível. Não só ele pegou empréstimo no nome dele, como também no da Xiao Qing, que é a namorada do futuro que o traiu. O dinheiro veio rápido e logo ele teria o suficiente para começar a montar o arsenal. O problema é que pouco tempo depois, quando ele saiu de casa para começar os planos, deu de cara com eles. A Xiao Qing já estava ali na frente de braço cruzado e o rosto com raiva. Do lado dela estava o Xiao Jing, que era um irmão igual um cão de guarda. De uma forma falsa e fingindo que se importa, ela pergunta aonde que Lin Zhao estava indo tão cedo assim. Nosso garoto dá uma encarada na Xiao Qing e no irmão dela. Vê o rosto dos dois e disparou inúmeras lembranças. Ele se vê 2 anos no futuro, dentro do apocalipse. A água já tinha chego junto com as criaturas e boa parte da cidade havia sido destruída. Existiam monstros à soltas e eram comum enchentes acontecerem. Num dos poucos dias no qual a água deu uma baixada, o Lin Zhao saiu para procurar por suprimentos. Quando, no meio do caminho, o telefone dele toca. E a voz da Xiao Jing chama por ele, falando que tinha gente indo no apartamento roubar os suprimentos, era para ele voltar. Na hora, o Lin Zhao sai correndo desesperado e abre a porta do local. Porém, antes que ele consiga entender o que tá acontecendo lá, algo atinge em cheio da nuca dele. A vista já começa a escurecer de um segundo para o outro, e antes de se apagar, ele consegue se virar. O suficiente para ver o Mao Ze e o Xiao Jing rindo junto, enquanto a Xiao Qing estava observando de canto. Os olhos frios deixavam claro que ela fazia parte disso tudo. A lembrança se apaga e de volta no presente, ele tá encarando os dois que no futuro trairiam. A Xiao Qing mais uma vez pergunta o que tá acontecendo. Ela quer saber por que ela tá recebendo um monte de mensagem que estão pegando empréstimo no nome dela. O Lin Zhao se mantém calmo e fala que a conta dele foi hackeada. Parece que pegaram os dados dos dois e ele tá indo agora no banco resolver. Na hora o Xiao Jing grita e pega o Lin Zhao pela gola falando que ele tá mentindo. Perguntando se ele realmente acha que eles são burros ao ponto dele fazer algo assim. Porém, na hora que ele vai avisar que o Lin Zhao não ia sair dali antes de resolver, do nada ele toma uma no meio da boca, rapaz. A precisão foi certeira, uma habilidade desenvolvida nos tempos de sobrevivência. O Xiao Jing revira todo torto e cai desmaiado no chão. Na hora a irmã grita desesperada perguntando se o Lin Zhao tá louco da cabeça. Porém, ele só arruma o casaco e pergunta se ela realmente acha que isso é loucura. Era bom ela se preparar, porque não fazia ideia de quão insano esse mundo ia ficar. Nisso se vira e vai embora, rapaz, deixando a trouxa lá ajoelhada do lado do irmão. Ele pega o primeiro ônibus e se dirige até um prédio meio acabado ali na periferia da cidade. Por fora, qualquer um diria que aquilo lá estava abandonado. Tinta descascando, janela empoeirada e ninguém à vista. Porém, ele vai até a porta, bate 3 vezes, dá uma pausa e então mais 2. Óbvio que ele sabia muito bem como chegar no mercado negro. De repente, uma fresta se abre na porta e alguém só pergunta o código. O Lin Zhao só diz que ele viu o dragão de Azura. Com isso, a porta se abre. E lá dentro, armas forravam as paredes. Porém, nosso garoto não tá pra chamar atenção, já que voltou agora e pega uma simples pistola. Confiável, silenciada e básica. Pagou com o dinheiro conseguido nos empréstimos e guardou a arma no casaco sem dizer nada. Na sequência, foi até uma imobiliária luxuosa com janela do chão ao teto. O corretor tomou um susto quando Lin Zhao falou que queria vender o apartamento dele ali e agora. A oferta era de 25% a menos do que o valor de mercado. Seria fácil para o cara lucrar isso de volta. A negociação não durou quase nada. O atendente sabia que ele poderia pegar essa casa, vender mais próximo do valor do mercado e lucrar 20% de um dia para o outro. A única exigência que ele fez é que ele ficaria mais alguns dias na casa antes de sair para eles poderem vender. A oportunidade de lucrar era boa, então o cara só aceitou e nisso nosso garoto foi embora. Andando pelas ruas, ele se perguntou por que não usava os poderes de tecnopatia para tentar transferir dinheiro direto para a conta dele. O problema é que o mundo ainda estava organizado e se rastreassem ele, as coisas iriam complicar. Por enquanto, ele prefere manter um perfil baixo para que se arriscar quando ele sabe cada um dos números que vão ser sorteados. Ele se lembra muito bem desse jogo, já que foram poucos dias antes do dilúvio destruir tudo. Com isso, ele se dirige até uma loteria. Óbvio que ele preenche com uma extrema confiança e o atendente até acha meio estranho, mas não fala nada. No caminho de volta, ele consegue perceber que tem alguém o vigiando de longe. 2 caras mascarados de roupa escura só o observando. Ele tem certeza que são capangas, ou do Xiao Jing ou do Mao Ze. Por mais que os caras não fossem amadores, os sentidos dele eram afiados demais para isso. Ele chega em casa em segurança, mas agora já sabe que está sendo vigiado. Dia seguinte, logo de manhã, o Lin Zhao liga para um certo número, enquanto os olhos estão atentos na TV, onde se falava do derretimento das calotas.
A pessoa atende e na hora ele diz que quer alugar um depósito na rua de Jinling, aquele gigante que fica perto do Palácio 104 e precisa dele pra hoje. O mano decide passar um preço alto que faria qualquer um hesitar, porém o Lin Zhao só diz que vai transferir porque quer acesso ainda hoje. Com isso ele desliga a ligação, pega o notebook e já começa a comprar vários suprimentos. Enlatar comida seca, ação militar e filtro d'água. Ele precisava de itens que tivessem a validade em anos e não meses. E como sempre, paga caro pela entrega imediata. Porém, na hora que ele saiu de casa, os dois sujeitos estavam mais uma vez vendo Lin Zhao pegar um táxi. Um deles avisa que o garoto acabou de sair no telefone. Do outro lado da linha, o Xiao Zheng manda seguir ele e não perder dessa vez. Nisso, eles o seguem até o distrito industrial e veem ele destrancando um enorme galpão. Caminhão não parava de chegar descarregando pilha de suprimentos. O dia foi longo e à noite os capangas ligaram de volta, avisando o Xiao Zheng que acharam o depósito do garoto. Ele estava estocando toneladas de comida. Estranhamente, tinham várias coisas militares. O Xiao Zheng, na hora, manda eles arrombar esse lugar e descobrir o que ele tá tramando. Os caras dizem que tudo bem, porém era bom, o pagamento dessa vez valer a pena. Quando a noite caiu, eles arrombam uma das portas laterais. Assim que entram, vêm fileiras e fileiras cheias de mantimentos. Um deles sussurra falando que ali tinha comida o suficiente para anos e anos. Um outro dá uma olhada e vê kit médico, filtro e na hora decide ligar pro Xiao Zheng. Ele atende no primeiro toque, escuta o que eles falou e já manda tacar fogo em tudo. Os caras só respondem que entendeu, sai pra buscar combustível e na hora já estão jogando líquido em tudo. O que eles não tinham visto é que desde o momento que eles entraram ali, tinham algumas câmeras gravando tudo. E no apartamento, o celular do Lin Zhao toca com a mensagem: alerta de invasão. Ele tranquilamente coloca a pistola com o silenciador no casaco e sai fora. O depósito estava silencioso quando ele entrou por uma das portas secretas. Imperceptível e silencioso, ele facilmente se aproxima. Anos de sobrevivência, onde barulho era igual à morte, haviam ensinado ele a ser extremamente cauteloso. O primeiro coitado nem soube que atingiu o fio. O tiro silenciado foi abafado. O segundo se vira no cair do corpo, porém o Lin Zhao já estava lá também, enfim. Mais 2 disparos e acabou. Os coitados não teve nem chance, nosso garoto só arrasta ele até os fundos do galpão e cava um buraco. Joga eles dentro, cobre com terra e põe uma lona. Isso avisa que a água com certeza subiria ali primeiro. Ninguém nunca nem ia encontrar isso aqui. Semana seguinte, o depósito só estava enchendo. Todas as manhãs, o Lin Zhao chegava cedo para treinar. Ele mantinha um corpo em forma porque sabia o que estava chegando. Enquanto isso, o Xiao Zheng estava indo de um lado para o outro dentro do apartamento, querendo saber onde aqueles malditos tinham acabado. Pelo visto, esses desgraçados tinham traído ele, abandonou a missão e agora estão o ignorando. A irmã do lado fala que eles devem ter fugido com o pagamento adiantado que ele mandou. Porém, ele só responde que aqueles malditos não iam ter coragem de fazer algo assim. Já faziam 7 dias desde que nosso garoto comprou os bilhetes da loteria. O sorteio ocorreu em rede nacional. Em geral, se amontoava para saber quem ia ganhar a bolada da vez. As bolinhas numeradas vão caindo uma a uma, todas coincidindo com o bilhete do nosso protagonista, que não esboça nenhuma reação. A última cai, confirmando ele como um dos ganhadores do maior prêmio da história. Óbvio que isso não o surpreende, mas a notícia da vitória dele se espalhou igual enchente pela cidade. O rosto dele estava em todas as telas, jornais e redes sociais. O cara de sorte que ficou milionário do dia pra noite. Pro Lin Zhao, esse era o momento perfeito. Assim que o dinheiro caiu na conta, era tanto número que deixaria qualquer pessoa torta. Só que ele, por outro lado, já sabia exatamente como isso seria usado. Ele pega um táxi do apartamento já vendido e manda o motorista ir pro Palácio 104. Porém, enquanto estava saindo de casa, um outro táxi entra no trânsito logo atrás seguindo. A Xiao Qing, obviamente, já estava no PF. Ela descobriu que o safado era um novo milionário, nem ferrando que ela ia deixar ele fugir assim. De longe dava pra ver o prédio. A fachada de vidro reluzindo ao sol da fortaleza luxuosa. O arranha-céu mais prestigiado de Xangai, e onde logo logo seria a base dele não só para sobreviver a esse apocalipse, mas também para se vingar. Assim que chega no saguão, ele vai direto ao balcão e diz que quer falar com Liu Meilin sobre a compra. A recepcionista, meio confusa, pergunta se por acaso ele tem horário marcado. Nosso garoto só diz que não, mas tem certeza que ela vai querer conversar com ele, já que ele tá ali para comprar o 99º. Logo na sequência, a tal da Meilin aparece, rapaz. Toda empresariazinha e profissional vem até nosso garoto e o parabeniza, falando que ficou sabendo da sorte que ele teve como vencedor da loteria e quer saber como o Palácio 104 pode ajudar ele. O Lin Zhao fala que vai direto ao assunto e ele quer comprar o 99º inteiro. A coitada toma um susto, mas não dá pra duvidar do rapaz, ele tinha ganhado na loteria, e nisso fala pra vir com ela até o escritório. Porém, no meio do caminho, rapaz, o Lin Zhao vê a Xiao Qing entrando pelo saguão.
A danada tava caçando ele igual uma águia olhando pros lados. E óbvio que em poucos segundos ela gritou pelo nome dele. A safada se teletransporta, rapaz, no modo do flerte, agarrando o bracinho, fingindo como se nada tivesse acontecido aquele dia na porta do apartamento. Ela fala que vem procurando ele em todo lugar. E na hora se apresenta pra Meilin como a namorada do Linzao. A Meilin só diz que entendeu e então, diz que eles podem começar a conversar sobre os valores. Porém, ele só interrompe e avisa que vai pagar 20% acima do valor cheio. A única exigência que ele tem é que consiga receber o local em, no máximo, uma semana. A Meilin toma um susto e fica meio confusa. Pelo visto, ele estava disposto a gastar quase todo o prêmio só para ter esse andar. Ela acha que o garoto tá sendo bobo. Pelo visto, ele não tem experiência em ter dinheiro e quer gastar de qualquer forma. Logo, logo vai estar pobre de novo. Mas ela sabe o quão difícil é alguém dar uma oferta no andar 99 considerando o preço absurdo. Somente alguém bobo ou com dinheiro que ganhou de forma fácil para querer gastar assim. Então, ela fala que é possível, já que esse é o caso. A papelada já estava sendo preparada, quando a Xiao Qing veio no ouvido dele e perguntou se ele realmente ia comprar o andar inteiro. Realmente, ele era um garoto incrível, cheio de surpresas. Ela sempre achou que ele era um pouquinho mais conservador quando se tratava de gastar. O Linzao se vira e diz que as pessoas mudam. Contrato assinado é a primeira parte do montante transferida. No mesmo segundo, ele entrega um cartão de crédito para Xiao Qing. Nisso fala que ela tem a missão especial de escolher todos os móveis do andar 99. Ela poderia comprar as coisas mais luxuosas e mandar entregar tudo lá. Na hora, Xiao Qing ficou toda emocionada agradecendo. Já queria dar beijo no garoto e saiu correndo falando que ia chamar a amiga Yan Li. Ele não precisava se preocupar que ela ia deixar aquele andar perfeito e ele não ia se arrepender. No momento que ela saiu pela porta, o Linzao liga para a equipe do depósito e manda todos se prepararem para transferir tudo para o Palácio 104 no 99º. 2 dias depois, a Meilin liga e avisa que eles deram o melhor de si, mas esse foi o mais rápido que eles conseguiram. Finalmente, o 99 estava esperando por ele. Discretamente, caminhões e caminhões começaram a usar o elevador de serviço o dia inteiro para descarregar os mantimentos. Ao mesmo tempo que os móveis das lojas de luxo que a Xiao Qing tinha ido estavam chegando. O andar estava sendo preenchido e com isso a última entrega foi feita. Quando a última mobília é entregue, o Linzao faz uma ligação final para o banco e manda cancelar o cartão que está com a Xiao Qing. Enquanto isso, do outro lado da cidade, tá lá a Xiao Qing numa loja de luxo, cheia de sapato de grife, roupa e tudo mais no balcão. A Yang Li tava do lado babando, falando que ela realmente era uma sortuda de ter o Linzao. E pedindo para que a amiga não se esquecesse dela, quando começasse a morar naquele lugar. A Xiao Qing dá risada e diz que jamais vai se esquecer, e nisso vai abraçar o cartãozinho. A vendedora, porém, muda de expressão e pede desculpas, mas o cartão dela havia sido recusado. A Xiao Qing fala que é impossível, esse cartão tinha acesso a milhões, então ela era só passar de novo. Ela vem comprando móveis a semana toda. Porém, 3 tentativas depois, o mesmo resultado. A Xiao Qing começa a ficar vermelha, então tenta ligar pro Linzao. Porém, cai direto na caixa postal. Manhã seguinte, rapaz, ela chegou marchando no Palácio 104. Obviamente que a safada tava furiosa querendo saber como aquele maldito tava ignorando a rainha daquele lugar. Ela foi passando pelo saguão igual um furacão, porém na hora que foi na direção do elevador, foi barrada. Onde os seguranças avisa que infelizmente teriam que checar a identidade dela. Assim que ela passa o nome, ele pede desculpas, mas avisa que ela tá numa lista restrita e não pode entrar. Com mais raiva ainda, ela pergunta se ele não tem ideia de quem ela é. Ela é a namorada do dono do andar 99 e o Linzao. O guarda responde que ele só tá fazendo o trabalho dele. Além disso, foi o próprio Sr. Linzao que pediu para que ela não tivesse acesso. A coitada tá quase explodindo de raiva. Enquanto lá no 99, nosso garoto terminava mais algumas flexões. Como sempre de manhã, fazia um treininho tranquilo enquanto via as notícias. Meteorologistas alertam sobre uma elevação sem precedentes no nível do mar. Diversas regiões costeiras já registravam alagamentos e os especialistas diziam que isso poderia ser o início de algo catastrófico. O Linzao dá um sorriso sombrio, caminha até a janela panorâmica e olha para Xangai ensolarada. O lugar estava lindo e pacífico e ele pede para que todos aproveitem enquanto essa calmaria dura. Do outro lado da cidade, Xiao Qing chegava no apartamento furiosa com o irmão, avisando que aquele maldito desgraçado humilhou ela. Ela passou uma vergonha aqui só, parada com um monte de sacola, e mais uma outra vergonha lá quando foi no prédio. O Jiang, jogado no sofá, coçando uma toma no queixo, fala que aquele maldito tá diferente. Ele não é mais o mesmo bobo que ela só se juntou para conseguir arrancar aquele apartamento que ele recebeu do pai. A Xiao Qing diz que aquele primeiro apartamento tanto faz, ele agora seria o caminho para a riqueza depois de ter ganhado na loteria. A Yang Lin, jogada na poltrona, fala que ele realmente tá em todo lugar. Desde esse negócio da loteria, chamam ele de o dragão sortudo de Xangai. A expressão do Jiang muda, ele fala que eles têm que apressar algum plano. Se eles desconfiar de qualquer coisa, eles vão perder a única chance que têm.
A Shao King quer saber o que eles vão fazer então. Ele sorri e fala que o Mao Zê provavelmente tem alguns contatos no Palácio 104. Ou ele iria ser conquistado pela Shao King, ou eles teriam que dar as boas-vindas de outra forma para esse dragão. Naquela noite chegou um envelope preto e dourado por Lin Zhao. A presença dele é solicitada na gala anual da elite de Xangai no Palácio 104. Uma grande festa às 19 horas no saguão. Ele acha engraçado como o timing era perfeito. Naquela noite era quando a primeira enchente atingiria Xangai. Aquela talvez fosse uma boa chance de ver quem vai estar nesse prédio e como tudo começaria. Ele precisa estar de olho em quem tem recursos e talvez habilidades que possam afetar de qualquer forma. Nos dias que precederam o evento, ele continuou intensificando os treinos. E começou a notar que o corpo dele estava respondendo mais rápido que o comum. Os músculos que levavam meses para se desenvolver agora estavam aparecendo em dias. Talvez fosse alguma vantagem da reencarnação, mas ele não tinha ideia. Nesse meio tempo, ele instalou inúmeros sensores de movimento. Reforçou as portas, o sistema de vigilância com inteligência artificial e até vários geradores totalmente carregados para o que viesse. Na noite da festa, ele se olhou no espelho e viu que o garoto refletido não era mais aquele mesmo que morreu nas mãos do Mao Zê. Com isso, ele vai pro elevador, filho. O caminho do 99 ao primeiro era longo pra caramba. Ao chegar no saguão, a porta se abre e a música ambiente e as conversas o recebem. Um lugar luxuoso brilhava junto de toda a elite de Xangai. Olhares curiosos o encaravam. Todos sabiam que ele era a pessoa que havia ganho na loteria, uma espécie de novo rico extremamente famoso. Uma garçonete oferece um champanhe, ele pega e fica no canto de olho em tudo. De longe, ele avista a braba. Chen Meira, a medalhista de tiro olímpico, rosto em inúmeros comerciais antes dos dilúvios. Ao contrário dos outros, ela meio que parecia indiferente com a chegada dele ali. Pela jaquetinha e as botas, claramente ela não estava se importando muito com a etiqueta e nem estava ali para socializar. O Lin Zhao se lembra que esbarrou nela uma vez no início do desastre. A pontaria certeira que ela possuía salvou ele uma vez. Porém, eles nunca conversaram. Perto da entrada, Shao King e a Yan Li entraram de forma discreta. A danada, como sempre, tinha um radar, rapaz, e na hora localizou nosso garoto. Ela atravessa o saguão sorrindo como se nada tivesse acontecido. Vem de novo e se senta na cadeira do Lin Zhao sem pedir, já manda um oi lindo. Ela se inclina, colocando tudo que tem pra jogo e fala que vem tentando conversar com ele por dias. O que tá acontecendo? O Lin Zhao, porém, nem olha pra ela, rapaz. Só levanta a taça e continua bebendo tranquilamente. Ela fala pra ele parar de ser bobinho e não fazer assim, não. Começa a passar a mão nele e pergunta o que aconteceu. Por acaso ela fez algo? Se fez, ela já quer pedir desculpa. Ele tem que entender que ele não pode ignorar ela assim não, senão ela fica com muita saudade. Porém, rapaz, o Lin Zhao não responde nada e continua só encarando a multidão como se ela nem existisse. De repente, os sorrisos da Shao King começam a desaparecer. Nisso, ela já começa a gritar, perguntando se ele realmente vai ficar ignorando ela assim, depois de todo esse tempo que eles ficaram juntos. Vendo que mesmo assim não responde, ela então derruba o champanhe que cai na mesa e se espatifa. O barulho na hora cala a festa inteira e todo mundo dá uma olhada, rapaz. Até a Chen Mina, que tava de cantinho, ficou de olho na comoção. Do outro lado do salão, o gordinho maldito congelou no meio de uma conversa atraído pelo barulho. Ele era a razão para elas terem conseguido entrar nesse lugar. E a Shao King tá lá gritando, perguntando se agora ele acha que é melhor que ela só porque ganhou na loteria. Nisso, levanta pra dar-lhe um tapa, fi. Porém, o Lin Zhao só segura o pulso com tranquilidade. Ela manda ele soltar, falando que ele tá agredindo uma dama, enquanto Mao Zê avança pela multidão, morrendo de raiva. De longe, ele grita mandando largar ela. E rapaz, já cercou o punho pra vir dar-lhe um soco. O Lin Zhao solta a Shao King e se inclina pra trás. E com isso, o soco do trouxa passa no vazio. O gordinho, todo desequilibrado, quase cai. Se recompõe ali pra tentar partir pra briga, enquanto a Shao King tá só olhando espantada. Do nada, o Lin Zhao não só tava rico e agora sabia brigar. Foi quando, de repente, um barulho ensurdecedor sacudiu o prédio e as luzes se apagaram. O salão ficou mergulhado num breu, logo seguido de gritos e suspiros assustados. As luzes de emergência piscou, deixando tudo vermelho. E no celular de todo mundo, um alerta da Defesa Civil aparecia. Aviso de emergência. Inundação costeira em nível crítico. Quem morasse perto da região do mar deveria se distanciar agora e não se aproximar da costa de forma alguma. O caos na hora se instaurou e todo mundo que tinha família perto do mar já estava chorando e ligando. O Lin Zhao, por outro lado, observava tudo com frieza. Ele pega uma nova taça de champanhe e vai até o elevador. No momento em que ele aperta 99, ele sente um choque esquisito. O poder de tecnopatia se ativa de um segundo para o outro, e ele sente como se tivesse conectada toda a rede de segurança. Nisso, ele começa a fechar todas as portas de emergência dos andares múltiplos de 10. Ou seja, no 10, no 20, no 30, no 40, até o 90, tudo estava fechado. Agora que tudo estava começando, não tinha mais por que esconder os poderes.
E com tudo trancado, ninguém conseguiria correr escada acima quando a água subisse. Nisso, o elevador sobe, deixando o pânico lá embaixo. Enquanto isso, no salão, as luzes voltam. Tava todo mundo hesitante e com medo quando a Meira aparece. Ela ergue as mãos e pede para que todos fiquem em silêncio, avisando que já tinham confirmado com as autoridades que essa região de Xangai estava segura. Eles estavam bem longe das zonas de inundação, então esse alerta foi mais uma precaução para eles. Sem contar que o Palácio 104 não corre nenhum risco, então eles podem aproveitar a noite. Alguns convidados mais desconfiados foram embora, porém a maioria respirou aliviado. Em minutos, a música estava de volta e champanhe para todo mundo, rapaz. A festa recomeça. Nisso, Xiao Zhen entra apressado procurando pela irmã depois das notícias das enchentes. No meio do salão, o Mao Zê estava até agora procurando cadê o maldito do Lin Zhao. Quando, de repente, avista a Chen Mena lá no fundo com o celularzinho no ouvido. Ela parecia meio frustrada e na hora o gordinho viu a chance, rapaz. Dá-lhe uma alisada na camisa, ajeita o cinto e vai até ela. Nisso já chega perguntando se o sinal tá ruim nessa emergência. Chega mais perto e quer saber pra quem que ela tá tentando ligar. Ela dá uma olhada sem se importar muito e avisa que tá ligando pra empresária pra ela ir embora. Deixando claro, né, rapaz, que não tá a fim de falar com ele não. Porém, o gorducho se apresenta como Mao Zê. Ele era dono de metade dos negócios da região de Pudong. Por acaso, ela tinha ouvido falar do grupo do Mar Vermelho? A Chen Men ignora completamente e ele faz um sorrisinho forçado. De um segundo pro outro, arranca o celular da mão dela. A coitada manda ele devolver com raiva, porém ele só avisa que tá tentando garantir que tem um pouquinho da atenção dela. Enquanto brinca com o celular, ele fala que não é todo dia que se encontra uma medalhista olímpica. Ele ouviu falar que a performance dela é incrível e ele tá ansioso pra ver. Porém, a Chen só estende a mão e manda ele devolver logo. O Mao Zê, porém, continua como se ela nem tivesse falado nada. E explica que no ramo dele as coisas são um pouco diferentes. Ele conhece todo tipo de gente, seja político, celebridade ou até outros atletas. Se aproxima e avisa que é bom ela saber que numa cidade como essa na qual ele manda, ela pode desaparecer. A Chen Mina, porém, só queria recuperar a desgraça do celular. Enquanto isso, lá no 99, o Lin Zhao estava tranquilo na sua poltrona. Champanhe na mão e vendo a janela panorâmica. No horizonte da cidade, os primeiros sinais do desastre haviam começado. Lá longe, onde deveria existir um céu limpo, uma linha escura de água avançava sobre Xangai. Ele sabia que tudo agora começaria a ser engolido. Enquanto 99 andares para baixo, a festa estava ficando uma bagunça. Geral já estava bêbado, tropeçando e gritando. Um empresário de meia idade sai tropeçando ali, com o celular na mão, falando que tá indo embora. Ele sai do Palácio 64 com a brisa fresca batendo no rostinho. Ele estava tão bêbado que nem andava reto, mas logo o táxi chegou. Porém, no momento que ele abre a porta, escuta um estranho barulho de água. Ao olhar pro lado, tinha uma onda gigantesca vira na esquina. O táxi acertaram em cheio, tacando o carro em cima do homem, rapaz, que não teve nem como gritar, a água só engoliu tudo. O impacto fez o prédio tremer mais uma vez, e no saguão os lustres balançavam e despencavam no chão. Estilhaço de vidro para todo lado e as luzes mais uma vez caíam. As de emergência se acendem, deixando tudo no vermelho. A água começa a entrar, girando as portas e quebrando as vidraças. Em segundo já estava todo mundo com o pé ensopado. Ali o Mei Lin na hora grita e fala para todos correrem para as escadas de emergência, avisando que a prioridade era subir para os andares mais altos. Na hora o pânico se instaura e é todo mundo se empurrando, escorregando, tentando subir. A Chen Mena se largou do Mao Zê e correu pro elevador. Ela aperta o botão, porém não escuta o barulho de nada se mexendo. Claramente não estava funcionando. Ela se vira pra ir pra escada de emergência, rapaz. Porém, o Mao Zê do nada aparece, puxa ela e taca no chão. Sem nem olhar pra trás, ele abre a porta na frente e sai correndo escada acima. Enquanto isso, lá no 99º, o Lin Zhao via tudo pelas câmeras. O saguão tava em pandemônio. O Mao Zê tinha sido o primeiro a chegar nas escadas, porém a água estava subindo depressa. Ele nota em uma das telas na saída de emergência, onde a Chen Mena estava caída no chão após ter sido derrubada pelo Mao Zê. O pânico continuou se espalhando enquanto todo mundo tropeçava e caía no chão. O Xiao Zhen, que tenta forçar a passagem, agarra o braço da irmã para eles irem logo. Manda ela correr, puxando, falando que eles vão ter que subir. Porém, assim que chegam na porta, a Xiao Qing vê a Chen Mena ajoelhada no chão. A coitada ainda estava tentando se levantar. O olhar das duas se cruza por um segundo, e dava para ver que a Chen Mena estava com algum tipo de dor, alguma coisa tinha acontecido com o tornozelo que ela segurava. Porém, rapaz, a Xiao Qing só hesita por um instante, vira as costas e sobe correndo com o irmão. A Chen Mena tenta pedir por ajuda, porém, tchau, rapaz. Com isso, ela começa a tentar se erguer pela grade, mas o tornozelo não estava ajudando. A dor na perna estala mais uma vez, ela cai de novo. A água não parava de subir, porém ela não conseguia sair do lugar. Porém, lá na frente, a Xiao Qing e o Jiang ignoraram completamente os gritos e seguiram para cima.
Foi quando a Liu Meilin apareceu com um dos últimos grupos de hóspedes e começou a conduzir todo mundo pros degraus. Ela para ao ver a Chen Meina, chama por ela e corre perguntando se ela consegue andar. A Chen Meina nega com a cabeça, arranjando os dentes e falando que infelizmente torceu o tornozelo. Nisso a Meilin, rapaz, sem hesitar, joga ela no ombro e fala pra se apoiar que elas iam subir juntas. Com isso, as duas começam a escalar a ficada degrauzinha, era uma batalha com essa menina com esse tornozelo ferrado. As duas já morrendo de frio, que lá embaixo a água já devia estar na altura da cintura. A Chen Meina vai segurando firme no ombro da Liu Meilin enquanto apoia a outra mão na grade, rapaz. No quinto andar, deu pra perceber que a água não parecia mais estar seguindo. Finalmente, o alagamento foi deixado completamente para trás a partir do sexto. Elas estavam exaustas, encharcadas, mais ou menos salvas por hora. E a cada piso que elas subiam, mais e mais gente aparecia. O Mao então entra no saguão de festas do 10º andar. Parece que ele ficou batendo na porta de emergência um tempão e ela não abriu de forma alguma. O gorducho tá encharcado de água e suor, xingando aquela maldita porta que ele chutou. Esse salão de festas mais parecia um cassino de luxo. Mesas de pôquer, caça-níqueis e um bar completo. Isso porque no Palace 104, todo o 10º andar tinha um salão de festas temático. O Mao já logo entra, deixando-as pegarem sopada, e logo na sequência, o Xiao Qing e o Xiao Zheng chegam. Eles cambaleam para dentro igualmente ensopado, rapaz. E na hora o Xiao Zheng chama pelo Mao, falando que a água lá embaixo subiu rápido pra caramba. Na hora a expressão do Mao muda, ele fala para ele escutar. A passagem pro 10 estava fechada e um monte de sobrevivente ia chegar. Eles tinham que assumir o controle disso aqui antes que as coisas complicassem. Pouco tempo depois, mais e mais sobreviventes começam a chegar. Todo mundo com o rosto pálido, as roupas encharcadas e alguns já entram desabando no chão. O pessoal tava todo apavorado. E por último entra Liu Meilin e a Chen Meina, ainda sustentando a garota, rapaz. Tornozelo todo inchado e obviamente que logo viram. Aquele cassino tinha virado um caos. Todo mundo brigando por espaço, outros saqueando o bar em busca de alguma coisa para comer, enquanto outras partes estavam só sentadas em choque. No meio dessa bagunça toda, de repente, o som de um disparo ecoa. Todo mundo congela, então vê o Mao em cima de uma mesa de pôquer com uma arma apontada para o teto. Ele grita, mandando todo mundo prestar atenção, e avisa que a partir de agora é ele que manda ali. Eles precisavam de comida, água, remédio e qualquer coisa que desse para encontrar. Era bom eles formarem grupos e descer nos andares que ainda não foram alagados antes que a água suba mais. De repente, dá um sorrisinho falso e fala para eles não se preocuparem. Óbvio que eles iriam dividir tudo de igual para igual. Eles só precisavam aguentar essa noite, já que amanhã provavelmente a água ia começar a descer e todo mundo ia sair vivo e tranquilo. Porém, um outro executivo ali encharcado dá risada e já manda o gordão ir buscar ele mesmo, querendo saber quem é que disse que ele é o rei agora. Bala na cabeça, rapaz. Na mesma hora, o Mao mata o primeiro. Geral grita em pânico, mas todo mundo se cala quando ele mais uma vez aponta a arma para todo mundo, perguntando quem tá querendo saber se ele é o rei. Óbvio que ninguém responde, ele só fala que se esse é o caso, agora é bom eles fazerem os grupos logo e irem começar a pegar suprimento. Todo mundo corre obedecer, né, meu filho? O medo movendo cada passo. De canto, ali o Meilin achou um kit de primeiros socorros atrás do bar e tava cuidando do tornozelo da Chen Meina. Rangendo os dentes, ela agradece enquanto a outra aperta o curativo. Os sobreviventes se aglomeram. Todo mundo tremendo, pavor estampado nos olhos. Enquanto Mao se senta na poltrona como rei do local. Só observando enquanto os grupos que desceram vão carregando garrafas e garrafas de suprimentos. Salgadinho das máquinas, cobertor das suítes e tudo é colocado aos pés dele. A Xiao Qing toda torta entrega uma toalhinha com um sorrisinho torto falando pra ele que tá ali o que ela conseguiu. Enquanto tudo isso acontece, 89 andares acima, o Lin Zhao dá uma olhada no relógio. Já tava ficando meio tarde, então ele ligou o aquecedor do quarto. Preparou um bife perfeito na cozinha e se sentou pra comer. Depois disso, bocejou e foi dormir sorrindo, indiferente ao sufoco que todos passavam. O sol da manhã atingiu Xangai, só que dessa vez alagada com um tom esquisito. Antes cheia de vida, porém agora estava suja com água até o horizonte. Os picos dos arranha-céus pareciam ilhas solitárias em meio ao mar. O homem se agarrava ao outdoor boiando, rapaz. Ele havia avistado o topo de um prédio e estava tentando nadar para conseguir chegar lá. Porém, de um segundo para o outro, alguma coisa passa por baixo dele. Num golpe violento, o homem é puxado e o grito se apaga entre as ondas. Enquanto isso, no alto um avião comercial circulava, os motores tremendo. Isso porque o piloto estava tentando encontrar uma pista de pouso desde ontem à noite, mas só via água. O combustível já estava no fim. Sem nenhuma opção, ele tenta um pouso impossível no topo de um dos poucos prédios que estavam acima da superfície. Obviamente que é uma falha total e o avião é submerso enquanto a explosão joga água para os céus. No 99º, Lin Zhao se espreguiçava enquanto a luz do sol atravessava as cortinas. Depois de um banho quente, ele prepara um café e alguns ovos.
enquanto come tranquilamente, vendo notícias da inundação no seu tablet. Logo após o café, ele vai para sua série de flexões, enquanto conta calmamente cada uma delas. 89 andares abaixo, os sobreviventes se encolhiam de medo e frio. No canto das máquinas, um homem distribuía as últimas porções de salgadinho e avisava que, infelizmente, acabou. Não tem mais comida nesse local. O pânico na hora contagia todo mundo. Óbvio que o Mauser tinha guardado a maioria dos suprimentos só pra ele. Só que nesse momento ele estava na porta de uma suíte VIP, encarando a Chen Mei adormecida na cama. Ele dá uma reparada detalhada na forma dela e quando percebeu que não tinha ninguém de olho, ele fecha a porta e entra devagar. Assim que ele dá os primeiros passos, na hora ela acorda assustada e se arrasta pra cabeceira. E com uma voz em pânico pergunta o que ele tá fazendo ali. O Mauser calmamente fala que ele tá ali só pra cuidar da nossa VIP do local. A única pessoa que nem precisou colher recursos. Nisso ele agarra o tornozelo fazendo ela gritar de dor. Ela manda ele largar tentando dar um chute no estômago com a outra perna, porém ele só puxa o casaco, avisando pra ela ficar quieta que ninguém ia ajudar ela nesse lugar. Tava todo mundo ocupado tentando sobreviver. Ele começa a tirar a camisa enquanto ela tá gritando. Porém, estranhamente, existiam outros gritos no corredor que estavam abafando tudo. De repente, a porta se escancara e o Xiao Zheng entra pálido, avisando que eles tinham que sair disso aqui agora. Tem alguma coisa estranha naquele corredor que parecia um monstro. Alguns sobreviventes viram que ele veio das escadas inundadas. O Mauser na hora larga Chen Mei, passa pelo Xiao Zheng para dar uma olhada no corredor. Na hora ele vê um monstro esquisito, uma espécie de peixe humano com pele verde, dente afiado e as pupilas cortadas. O pessoal tava tudo em pânico tentando se esconder enquanto boa parte estava paralisada. O Mauser começa a olhar para todo lado procurando uma forma de escapar disso. Na hora ele vê um tiozão ali parado pelo medo, rapaz. E no movimento só pega o mano e joga na direção do bicho, avisando que era pra ele comer isso. A criatura que parecia faminta na hora ataca o alvo mais fácil. Enquanto o bicho tava ocupado, o Mauser vai até a porta trancada dos andares superiores. Era uma simples porta corta-fogo de aço e agora ele vai ter que tomar a decisão. Ele só tem 6 balas na arma, mas pode tentar usar isso pra sobreviver. Escutando os gritos do velho sendo comido e com medo de chegar mais criatura, ele dá os 6 disparos. Nisso, manda os outros caras que tá por perto bater e todos começam a forçar a porta. Geral faz força junto até que o ferro cede num rangido de metal. Na hora o Mauser empurra o Xiao Zheng, quase derrubando ele pro lado e sai subindo os caras acima. O Xiao Zheng dá uma olhada, não gostou muito disso não. Enquanto só vê o Mauser gritando, falando pra ele vir logo e subindo. Óbvio que a onda de sobreviventes em pânico segue atropelando tudo. A Liu Meilin tava distraída, ajudando um outro grupo de pessoas, que enquanto a Xiao Qing agarrou o braço do irmão e subiu com ela também, enfim. Todo mundo saindo pela escada, só escutando o som do tiozão sendo devorado. A Chen Mei, porém, tava lá no quarto segurando o tornozelo enfaixado. Gemendo de dor, ela se empurra pra fora da cama com o coração disparado, querendo entender por que foi essa gritaria toda do nada e agora tá um silêncio. Com medo também de chegar o Mauser de novo e atacar ela, ela decide que era melhor sair dali. Porém, assim que passa pela porta, o que ela viu deixou ela paralisada. A uns 6 metros de distância, o monstro estava debruçado sobre o corpo do idoso, rasgando a carne e o osso como se não fosse nada. A pele cheia de escamas se misturava com sangue e água. As garras enormes cravadas no peito da vítima. A Chen Mei cola na parede ao lado do elevador, tentando sair aos poucos. Até a respiração estava controlada para que fosse o mínimo possível. Ela tá tentando ignorar completamente a dor no tornozelo, porém, o que ela não vê era um sapato largado. Provavelmente alguém que fugiu antes acabou abandonando. Uma simples tropeçadinha faz a criatura levantar a hora. O silêncio que a sala tinha ficado de antes foi interrompido e agora o monstro a encara de forma predatória. A criatura se levanta e solta um som esquisito, uma espécie de agudo com rugido, fazendo ela se tremer. A Chen Mei só fala pra si mesmo que não, nem ferrando que ela ia morrer assim. Ela continua andando pelo lado da parede com os ombros doendo, quando de repente o monstro dispara na direção dela. Desesperada, ela olha pro lado procurando algo para se defender. Pega um vaso decorativo na mesinha, que sabia que ia ser inútil. O que ela não havia notado é que enquanto ela foi andando de costas para a parede, ela chegou na frente do elevador, rapaz. E bem naquela hora, as portas se abrem. Ela toma um susto, perde o equilíbrio e cai lá dentro da cabine. O ataque de um monstro corta o ar onde ela estava um segundo antes. As portas, de uma forma esquisita, se fecham extremamente rápido. A criatura dá-lhe um ataque, porém ela só escuta o eco do lado de fora. A Chen Mei vai recuando na cabine até encostar na parede. O coração batendo rápido e ela tentando recuperar o ar. Sem entender o que está acontecendo, ela se pergunta como isso é possível. A energia havia acabado fazia horas, porém ela estava ali, viva, em um elevador iluminado que aparentemente salvou a vida dela.
Nisso, a cabine começa a sacudir e a subir. Cansada e com muito medo pra ficar em pé, ela ficou ali no chãozinho mesmo, rapaz, encarando a porta. O tornozelo latejando e a mente se perguntando pra onde que ela tava indo. Quem que conseguiu trazer esse elevador bem na hora exata? E como é que aquela porta fechou tão rápido? Ela ficou de olho no painel que passava pelo 13, 25, 40, 60. A respiração vai se acalmando enquanto o perigo lá de baixo se afastava. O problema é que agora ela estava ficando ansiosa e tensa. De costas na parede, olho grudado nos números, rapaz. 80, 90, 95. A subida desacelerou quando se aproximava do andar 99. Imaginando que alguma coisa estaria esperando por ela, ela procura em volta, porém, na cabine minimalista não tinha nada. O elevador para suavemente e o visor marca 99. Com um som discreto, as portas mostram o like nesse vídeo, molecada! Acabamos a primeira obra do Momozinho, rapaz do céu! Eu juntei várias e várias obras nessa obra, né? Claramente isso aqui tá, vocês perceberam. O que vocês acharam, rapaziada? Eu ainda tenho que melhorar muita coisa, né? Mas vamos ver aí, né, o que nós traz mais pro futuro. O que vocês acham de ter mais obra 100% aqui só do canal, né? Essa aqui não existe em lugar nenhum, já que é nós que fez. Deixa a ideia de vocês aí, deixa a opinião, deixa o que vocês acharam da arte, deixa aí o que vocês acharam de tudo, meus filhos. E agora a verdade verdadeira, se for bem, eu trago a continuação. E pra você não perder, o que você vai fazer? Ativa ele, o celular. Dale. Fui.